Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 18 do Colégio Naval de 1986. Considere os conjuntos A formado pelos elementos 1, pelo conjunto 1 e pelo 2, e o conjunto B formado pelos elementos o elemento 1, o elemento 2 e o elemento conjunto 2, que é este daqui. E as 5 afirmações abaixo, precisamos determinar quais dessas 5 afirmações são verdadeiras e quais são falsas. Perceba que algumas dessas informações, dessas afirmações trabalham com a diferença de dois conjuntos. Então eu vou colocar aqui embaixo a definição do que vem a ser a diferença de dois conjuntos. Então nós temos um conjunto X, um conjunto Y. A diferença dos conjuntos X menos Y vai ser um outro conjunto definido dessa maneira aqui. Vai ser o conjunto de todos os X que estão em X, tais que X não pertence a Y. Né? Para a gente descobrir quem é o conjunto X menos Y, a gente tem que pegar todos os elementos que estão em X, mas que não estão em Y. Né? O X menos Y é de forma análoga esse conjunto aqui. É a interseção de X com o complementar de Y. Isso daqui é exatamente a definição do X menos Y. Então, feita essa definição, nós vamos começar então respondendo o item 1. Quem é o conjunto A menos B? Então, A menos B eu vou colocar aqui, vai ser um conjunto, né? Então eu vou colocar uma chave aqui e vou terminar com a chave. A gente tem que colocar aqui dentro dessas chaves os elementos que estão em A, mas que não estão em B. Então perceba que o número 1, ele está em A, mas está em B. Então a gente não vai colocar ele aqui no A menos B. O número 2, ele está em A, mas está em B. Então a gente também não vai colocar ele aqui. Mas este elemento aqui, ó, ele está em A, porque ele é um elemento de A, né? Ele está aqui dentro do conjunto A separado por vírgulas. Então isso aqui ele é um elemento de A, mas ele não está em B. Então o conjunto A menos B vai ser este conjunto aqui. Ele vai ser um conjunto, ó, ele começa e termina com chaves, e o único elemento dele é o elemento que é esse conjunto aqui, o conjunto formado pelo 1. O conjunto A menos B ele tem apenas este elemento aqui. Então, antes de a gente continuar, vamos só fazer algumas observações importantes. Ó. Perceba que, olhando aqui para o conjunto A, note que o número 1, ele pertence a A. Né? Este elemento aqui, como ele também está dentro do conjunto A, né, ele é separado por vírgula, a gente pode dizer o seguinte, né, que o conjunto formado apenas pelo 1, ele também pertence a A. E como este elemento aqui, ó, ele é um elemento de A, então a gente pode dizer que o subconjunto formado pelo 1, ele está contido em A. E como este elemento aqui ele pertence a A, nós podemos também dizer que o subconjunto formado pelo elemento que é este daqui, ele está contido em A. Então todas essas afirmações aqui a respeito do A, elas são verdadeiras. Então perceba que isso aqui foi só uma observação, mas note que o item 1 ele está incorreto, né? Porque o item 1 fala que A menos B é um conjunto formado apenas por um elemento, que é o elemento 1, mas aqui nós vimos que não é exatamente isso, né? A menos B é um conjunto, ele possui apenas um elemento, e este elemento é este daqui, é o conjunto formado pelo 1, que é diferente, portanto, do que está aqui descrito no item 1. Então, este item 1 aqui, ele é falso. Vamos agora para o item 2. Queremos saber se este daqui é um subconjunto de B menos A, né? O conjunto formado apenas pelo elemento 2, será que ele é um subconjunto de B menos A? Então, vamos primeiro descobrir quem é B menos A. Bom, B menos A são todos os elementos que estão em B, mas não estão em A. Então a gente começa com esse 1 aqui. Ó. O 1 ele está em B, mas está em A. Então a gente não vai colocar o número 1 aqui no conjunto B menos A.
O número 2, ele está em B, mas está em A. Então, também a gente não vai colocar ele aqui nesse conjunto B menos A. Esse elemento aqui, ó, ele está em B, mas não está em A, né? Então, a gente vai colocar este elemento aqui, que é um elemento de B, no conjunto B menos A. Então, perceba que B menos A, ele é formado apenas por este elemento. Ele é um conjunto, ó. Ele começa e termina com chaves, e ele é formado apenas por este elemento aqui. Então, perceba que quando nós temos um conjunto que tem um elemento, os únicos subconjuntos dele, a quantidade de subconjuntos dele, na verdade, são 2. Se um conjunto tem 5 elementos, a quantidade de subconjuntos é 2 elevado na 5. Se um conjunto tem 7 elementos, a quantidade de subconjuntos é 2 elevado na 7. Como um conjunto aqui, B menos A, ele tem um elemento, então a quantidade de subconjuntos dele é 2 elevado na 1. 2 elevado na 1 é igual a 2. Quem são os subconjuntos de B menos A? A gente chama de partes de B menos A. Partes de B menos A é um conjunto que é formado por todos os subconjuntos de B menos A. Bom, o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, então a gente coloca aqui. E o outro subconjunto de B menos A é o subconjunto formado apenas por este elemento, então a gente representa assim, ó. Né? Isso daqui é um elemento do conjunto partes de B menos A, ou seja, ele é um subconjunto de B menos A. Então, este daqui é um subconjunto de B menos A, este daqui é um subconjunto de B menos A. E o item número 2, né, ele está falando que este elemento aqui, ele é um subconjunto de B menos A, mas ele não está aqui dentro. Perceba que ele não está aqui dentro. Então, o item 2, ele também está incorreto, né? Então, vamos marcar ali. O item 2, ele é falso. Então, falso para o item 2. O item 3, o que nos diz o item 3? O item 3 nos diz que o conjunto 1 está contido em A. Bom, a gente pode até determinar quais são os subconjuntos de A, né? Como o conjunto A ele possui 3 elementos, então a quantidade de subconjuntos dele vai ser 2 elevado ao cubo, que é 8. Perceba que como o número 1 ele está no conjunto A, ele é um elemento de A, então o item 3 ele está correto, né? Porque se o número 1 ele está no conjunto A, então este conjunto aqui ele está contido em A. Então o item 3 está correto, como a gente havia feito antes, né? A gente viu antes que o conjunto 1, formado pelo elemento 1, está em A, está contido em A. O conjunto formado pelo elemento que é esse conjunto aqui, né? A gente poderia dizer que isso aqui também, né? Isso daqui está contido em A também. E quem seriam as partes de A? As partes de A vão ser isso aqui, ó, vai ser um conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Isso aqui é um subconjunto de A. Isso daqui também vai ser um subconjunto de A, porque isso daqui é um elemento de A. O conjunto 2 também é um subconjunto de A, né? Quem mais que seria? Daí agora vem os pares, né? O subconjunto formado por esses dois elementos aqui, ó, ele está em A. Este daqui também está em A, né? É um subconjunto de A, melhor dizendo. Este daqui, ó, também é um subconjunto de A. A gente tem o próprio A, é um subconjunto de si próprio, né? E o vazio. Então aqui a gente fecha, né? A gente começa aqui com essas chaves e termina com essas daqui. Ó. Perceba que existem exatamente 7 elementos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos, melhor dizendo, porque como o conjunto A ele tem 3 elementos, então a quantidade de subconjuntos dele é igual a 2 elevado ao cubo, né? São 7 elementos não vazios e o conjunto vazio aqui. Então, essa aqui seria as partes de A e, portanto, o item 3 ele está correto, né? Porque, olha só, o subconjunto 1 ele está contido em A, né? Ele é um subconjunto de A, ele pertence às partes de A. Então, o item 3 ele está correto. Nós vamos agora fazer a letra, o item
4, né? Então vamos colocar aqui. O item 3, ele é verdadeiro. O item 4, o que ele nos diz? O item 4 nos diz que a interseção de A com B é aquele conjunto ali. Então vamos fazer aqui a interseção B. Estamos procurando todos os elementos que estão em A e que estão em B ao mesmo tempo. Então perceba que o número 1, ele está em A e está em B. Então vamos colocar o número 1 aqui. O número 2, ó, ele está em A e está em B também. Então vamos colocar ele aqui. E são os únicos, né? O 1 e o 2 são os únicos elementos que estão em A e que estão em B ao mesmo tempo. Então a interseção de A com B é o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, e portanto o item 4 ele está incorreto, né? Porque ele está incluindo, ó, este elemento aqui. Na verdade, este elemento, né, ele não pertence nem a A nem a B. Então o item 4 é falso. O que seria o item 5? Ó? O B menos A. Ó, a gente já até viu, né, que o B menos A, ó, ele está aqui. Ele é um conjunto que é formado apenas por este elemento aqui, que é o elemento que é um conjunto formado pelo elemento 2. Então, perceba que o item 5 está correto, né? O item 5 nos diz exatamente isso. Então aqui vamos colocar como verdadeiro. E, portanto, os únicos itens corretos são os itens 3 e 5, e a nossa resposta vai ser a letra D. As afirmações 3 e 5 são as únicas que estão corretas. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Até mais.